Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos tratar de um texto bíblico que está relacionado com Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19 ao verso de número 30, que traz o anúncio do Evangelho na cidade de Antioquia, por alguns varões de Chipre e de Cirene. Então, capítulo de número 8, nós vamos ver que a perseguição que se dá ali em Jerusalém após a morte de Estevão levará muitos dos cristãos a serem dispersos para várias regiões. O evangelho chega em Samaria através do diácono Filipe, samaritano, que era um povo misto de judeus com gentios, mas me parece que não há a pregação a outras comunidades, a outros povos. Capítulo 9, nós temos a conversão de Saulo. Capítulo de número 10, Pedro tem um encontro com Cornélio ali. Deus age para que esse encontro venha a acontecer. E nós vemos que Cornélio, a sua casa, ali se converte ao Evangelho de Cristo. São os primeiros gentios relatados nas Sagradas Escrituras que aceitam as boas novas de salvação pregada ali pelos apóstolos. Essa mesma perseguição, ela é relatada aqui no capítulo de número 11. Então houve o quê? Um parênteses entre o 8 e o capítulo 11, nós temos uma passagem parentética. Então Lucas ele vai trazer relatos ali relacionados a Saulo e a Pedro. Então esses discípulos de Jesus que fogem durante essa perseguição, eles vão caminham até a Fenícia, que é ali o Líbano, né? Tiro e Sidom, vai até a ilha de Chipre e depois anunciam que o evangelho na cidade de Antioquia. Só que em Antioquia o evangelho será anunciado para gregos. Essa cidade era a terceira cidade dentro do Império Romano, perdendo apenas para Roma e Alexandria no Egito. Então era uma cidade idólatra, uma cidade imoral, mas que havia muitos negócios devido ter dentro dessa cidade povos orientais, povos europeus e também asiáticos. Então era uma cidade que tinha cerca de 500 mil habitantes, segundo os historiadores que falam sobre essa época. Então esses judeus, quando eles chegam a esta cidade, nós vamos ver que eles não irão anunciar somente àqueles que são da sua nação, mas vão anunciar a outras pessoas, principalmente aos gregos, cumprindo o ide de Cristo, que o evangelho deveria ser pregado em todos os lugares, para todas as pessoas, para que as pessoas pudessem serem salvas através do evangelho de Cristo. Interessante que mesmo diante da perseguição, eles não deixam de anunciar a Cristo, esse que foi crucificado,
ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao céu. Então, a igreja ela sai de Jerusalém, vai para a região da Judéia, Samaria e agora está indo até os confins da terra. E essa comunidade é diferente da comunidade judaica, que esperavam que o Messias, bem como dos samaritanos, mas eram povos que não tinham a antiga aliança, as Sagradas Escrituras. Então esses discípulos de Jesus, quando eles vão anunciar o Evangelho, eles anunciam apenas as boas novas de salvação, do Cristo que veio para salvar o homem, resgatar o homem da sua condenação. Então, esses cristãos eram pessoas comuns da comunidade judaica. Então, a missão é para todos, para que leve o Evangelho a todas as pessoas. O fato interessante que o nosso comentador ele traz aqui como tema da lição o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Então, caráter é um conjunto de atribuições ou qualidades morais que é manifestado na vida das pessoas. Essas qualidades podem ser boas como podem ser ruins. Então, esses homens, eles são revestidos, capacitados pelo Espírito Santo e eles vão anunciar o Evangelho a outras pessoas para que essas pessoas possam ser reconciliadas com Deus. Então, para o Evangelho, não há barreiras geográficas, nem barreiras sociais. Aonde há uma vida, ali é um campo missionário para que o Evangelho seja anunciado a essas pessoas. E o que eu acho lindo é que essas pessoas, embora não fossem pastores, não fossem presbíteros, eles não eram diáconos, mas eles eram pessoas que temiam a Deus e que verdadeiramente havia se convertido. O versículo 20 diz que eles anunciavam a Jesus. Então, o Evangelho centrado na pessoa de Cristo. O Evangelho ele é cristocêntrico. Somente Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta e Jesus Cristo, ele perdoa os pecados e dá a vida eterna. E a mão do Senhor era com eles. Então, a garantia do sucesso desses irmãos que estavam anunciando o Evangelho é que a mão de Deus estava sobre eles. Foi a promessa que Jesus fez para os seus discípulos. Eis que eu estarei convosco, todos os dias, até a consumação do século. Então era uma cidade, Antioquia, que a cultura grega ou helênica é que dominava essa cidade. Então eles eram pessoas, que um estilo de vida totalmente contrário à vida que levavam esses cristãos que traziam a sua origem judaizantes. Então, quando eles pregam o Evangelho, então eles não pregam o Evangelho estabelecido em costumes, estabelecido em questão relacionado a alimentos, mas eles pregam o Evangelho simples, de que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Então, essa palavra, Senhor, Curios, ela era remetida,
para o imperador romano, aquele que governava, aquele que tinha o quê? Autoridade ali dentro do império. Então esses cristãos estão anunciando que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Ele é o Salvador, mas ele é o Senhor sobre todos. E ele chama todos os homens para que venham se arrependerem. Então, mesmo diante dessa perseguição, eles não temem em anunciar as boas novas. Então, alguns lugares, infelizmente, o evangelho ele é centrado somente o quê? Dentro ali da igreja. Mas nós somos chamados para sair o quê? Para fora, além das quatro paredes, para anunciar o evangelho de Cristo. Então, agora essas pessoas, elas haviam aderido ao evangelho. E essa notícia, ela vai chegar à igreja em Jerusalém. Diz que agora, em Antioquia, havia pessoas que haviam se convertido. E essas pessoas não eram judeus, mas eram gentios, de várias nacionalidades, ali agora dentro dessa igreja. E aqui nós vamos ver que a igreja de Jerusalém, ela dá esse apoio missionário. Ela não deixa de ajudar a essa comunidade que havia se convertido. Porque eles vão mandar a Barnabé, um homem, de bem e cheio do Espírito Santo. Então, eles mandam uma pessoa do bem e cheia do Espírito Santo. Porque se mandasse uma pessoa legalista, uma pessoa, podemos dizer, preconceituosa, com certeza talvez teria ali se levantado contra esse movimento. Mas eles mandam um homem espiritual, um homem verdadeiramente temente a Deus. E quando Barnabé chega naquela localidade, naquele lugar, o texto nos diz que ele viu que a graça de Deus, ela havia se manifestado aqueles homens. E quando ele percebe isso, ele vai buscar a Saulo, para que orientasse. Então eles entendem, a igreja entende que toda a comunidade, ela precisa ser discipulada. Então, a palavra de Deus, ela é essencial a ser ensinada na igreja, porque há alguns movimentos que vivem apenas de barulho, de emocionalismo, mas não, diz que Barnabé e a Saulo fica por cerca de 1 ano ensinando ali na igreja de Antioquia. E fala que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. São 2 grupos que não pode faltar em uma igreja, para que ela cresça e ela seja solidificada na palavra, seja uma igreja sadia. Profetas, diferentes do ministério da antiga aliança, aqueles que traziam só a profecia. Não é isso nesse texto aqui. É aqueles que exortam, é aqueles que edificam, é aqueles que consolam a igreja. Tem uma mensagem profética. E mestre é aqueles que educam, ensinam e instruem toda a verdade. Então, a igreja de Jerusalém se preocupa com o crescimento dessa comunidade, enviando ali apoio para que esses cristãos crescessem. Então, toda igreja precisa, em primeiro lugar, de ensino.
ensino sistemático da palavra de Deus. E foi aqui em Antioquia que a igreja, pela primeira vez, ela é chamada, no caso, os discípulos, de cristãos. Então, a identidade como seguidores de Cristo, ela é colocada agora nesse grupo de pessoas que está servindo a Deus. Então, quando ela inicia ali em Jerusalém, é chamado de irmãos, de crentes, né? Discípulo, de fiéis, mas agora realmente ela demonstra o que é a sua identidade, né, cristã, que Cristo é o seu Senhor, que Ele é o fundamento, o que, desse grupo, dessas pessoas que o seguem. Então a igreja, ela não pode perder a sua identidade de cristã, de que Cristo é o centro, de que a palavra de Deus, ela precisa ser anunciada na sua totalidade. Então, ser cristão aqui, dentro dessa comunidade, é o que? É abandonar o pecado e receber a Cristo como Senhor e Salvador. E seguir os seus ensinamentos e ter o que? A esperança de uma vida eterna. E essa igreja aqui, ela levará o evangelho a muitos outros lugares. Porque oficialmente vai ser enviado ali Saulo e a Barnabé para a obra missionária. Então esses cristãos anônimos, eles fazem o que? A diferença. Por onde quer que eles vão, cumprindo a missão da igreja de anunciar o evangelho a todas as pessoas. Que nós verdadeiramente possamos estar cumprindo o que? Essa chamada de sermos testemunhas em todos os lugares de que Cristo salva, de que Cristo perdoa, de que Cristo batiza com o Espírito Santo e que Ele vem buscar a sua igreja. Então, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.